Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, neste segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. A estimativa é que já foram vendidos mais de 5 bilhões de Bíblias ao longo da história. A Bíblia, então, é o livro mais... A Bíblia também é o livro mais traduzido do mundo. Somando todas as formas de tradução, a Bíblia ou partes dela já foram traduzidas para mais de 3.980 idiomas, de um total estimado de cerca de 7.400 línguas faladas no mundo. A Bíblia, ela moldou os valores, a moralidade e a cultura de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Ela influenciou a arte, a política, a filosofia e o direito ocidental, tornando-se um marco na civilização global. Mas a questão é, por que a Bíblia causou e tem causado tanto impacto poderoso e impressionante? Por que ela tem causado esse impacto tão tremendo, tão extraordinário? É porque ela é muito mais do que um livro. A Bíblia é mais do que um livro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra viva de Deus. E a pergunta que podemos fazer nessa noite para você é: o que a Bíblia é para você? Uma outra pergunta que podemos fazer é: qual é o seu grau de envolvimento com ela? Queridos, o que nós queremos compartilhar com a igreja hoje, nesse dia que nós comemoramos o Dia da Bíblia, é a Bíblia, a palavra viva de Deus. A Bíblia, a palavra viva de Deus. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: as Escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Lutero, o grande reformador, ele vai dizer isso: a Bíblia, ela não foi dada para nos dar conhecimento, ela foi nos dada para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Para Martinho Lutero, a Bíblia, ela é transformadora e é capaz de moldar o caráter humano. Charles Spurgeon, ele também ressaltou essa importância da palavra de Deus, dizendo: visite muitos livros bons, mas viva na Bíblia. Você leia livros, leia livros bons. E tem muitos livros excelentes. Mas ele fala: viva na Bíblia. Viva na Bíblia. Conheça e viva nela. O autor da epístola aos Hebreus, ele vai chamar a nossa atenção sobre a Bíblia como a palavra viva de Deus. E quando a gente olha esse texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto, para que você olhasse o que o autor ele vai falar. O autor de Hebreus, ele vai chamar a nossa atenção para 4 coisas
importantes nesse texto. A primeira coisa importante nesse texto é o que ele vai falar no verso 12. O verso 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O autor do Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva. Jesus, quando estava sendo tentado por Satanás, ele disse para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele é claro e é específico e direto para Satanás. Ao dizer para Satanás, o homem ele vai viver da palavra de Deus, que é uma palavra viva. E Jesus então, em João capítulo 6, verso 63, ele vai dizer para os discípulos: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Deus, ela é viva. Não é meramente um livro em que você abre e você lê. Não é meramente um livro que conta a história. Mas é um livro que ele é capaz de transformar a sua vida. Porque é palavra viva de Deus. E ela impacta nossas vidas. E a gente percebe o quão viva, o quão poderosa ela é. A segunda coisa que o autor vai dizer é que, consequentemente, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ele vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa, ela é eficaz. Isaías capítulo 55, os versos 10 e 11, diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz. E a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse, e houve luz. A palavra de Deus é poderosa. Quando Deus fala, algo acontece. E é por isso que Isaías vai dizer que as minhas palavras não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz, e ela vai prosperar naquilo que ele designou. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz. Quando Deus fala, coisas acontecem. Jesus, ele chega diante do túmulo de Lázaro. E ele fala: tire a pedra. Marta vira para Jesus e diz: Jesus já cheira mal, 4 dias. Mas quando eles tiram a pedra, Jesus fala para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, 4 dias morto, fedendo, ouve a voz, e o poder da palavra de Deus gera vida novamente em Lázaro. E Lázaro sai do túmulo. E quando a gente lê os evangelhos, a gente vê quão poderosa é essa palavra de Jesus, essa palavra de Deus. Em que Jesus virava para as pessoas, para os doentes, para os paralíticos, e falava, e eles eram curados instantaneamente, porque há poder na palavra de Deus. Ela é poderosa, e ela cumpre aquilo para o qual ela foi chamada. Ela realiza os feitos de Deus. Há poder na palavra
de Deus não é meramente um livro, não é meramente algo que foi escrito por acaso, não. É palavra viva, é palavra poderosa, e ela é eficaz, e ela prospera naquilo no qual Deus designou para realizar. Terceira coisa que o autor de Hebreus vai dizer é que a palavra de Deus, ela é penetrante e cortante. E ele vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é capaz de mostrar com precisão, com verdade, com clareza, as reais intenções do nosso coração. A palavra de Deus, ela é capaz de nos mostrar as verdadeiras motivações de nossa alma. Quando nos voltamos para a palavra de Deus, Deus fala conosco, Deus se revela a nós, e ela é capaz de mostrar quem nós realmente somos. Ela corta, ela faz uma análise profunda, ela faz uma profunda biópsia, deixando tudo à mostra. Ela revela tudo. Ela traz à tona tudo. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é penetrante, ela corta. E é por causa disso que hoje a sociedade combate essa palavra. Porque ela expõe. A sociedade não aceita a palavra de Deus porque ela corta as pessoas. Lá no íntimo dela, ela penetra profundamente na alma e revela o que realmente a pessoa pensa, o que ela deseja, o que ela anseia. E é por isso que muitas vezes, nós crentes, evitamos de ler a Bíblia, é por causa disso. Nós não gostamos muito de nos debruçar no estudo, na leitura da palavra, é porque ela nos confronta. E então nós preferimos deixá-la de lado, ler de vez em quando, ou às vezes, a gente prefere mais aquelas caixinhas de promessa. Não sei se vocês conhecem ou têm aquelas caixinhas de promessa, E aí você de manhã cedo vai lá, mete a mão na caixinha de promessa, Eis que estou contigo, meu servo, vá. E eu sempre falo que eu só vou acreditar na caixinha de promessa o dia que ela também dizer lá, maldito, miserável, pecador. Mas ele só tem promessas. Você está todo errado, tira lá, tem uma promessa para a sua vida. É como algumas pessoas também têm a mania, de abrir a Bíblia, e meter o dedão, Senhor, fala comigo, Senhor. Aí, cuidado que pode dar ruim. Aí tem aquela história do camarada, Senhor, fala comigo. Aí meteu o dedão. E Judas foi e se enforcou. Não pode. Deus não pode estar falando isso comigo. Senhor não... Fala de novo comigo. Abriu, meteu o dedão, vai tu e faz o mesmo. Ou aquele outro que abriu, caiu no meio, Antigamente tinha aquelas Bíblias que tinha aquelas folhas em branco, Poxa, Deus hoje não está falando nada comigo. Então, muitas vezes, nós preferimos usar a Bíblia como um livro de superstição. Deixar aberto, Já ia dar uma da nossa primeira dama, Abrido, Deixar abrido, A gente deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que isso vai dar proteção. Superstição. E em quarto lugar, o autor ele vai dizer que a palavra de Deus não deixa que nada fique escondido. E ele vai dizer isso no verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença.
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O autor de Hebreus, então, ele vai expor esse poder extraordinário da palavra de Deus, que é a palavra viva, e ele vai dizer que não há criatura que não seja descoberta diante dela. Ela expõe a gente, ela mostra quem nós realmente somos, ela traz à tona tudo. Não há como nos esconder diante de Deus quando a gente resolve ler a palavra dele. Ele fala com a gente, ele mostra, ele aponta o dedo, ele coloca o dedo na ferida. E mostra o que está certo e mostra o que está errado. Não há nada encoberto, não há criatura que não seja descoberta diante dele. Todas as coisas estão descobertas e patentes diante de Deus. Tudo. Queridos, Deus nos vê. E pior do que Deus nos vê, Ele vê e ouve os nossos pensamentos. Ele conhece as intenções do nosso coração. Nada fica encoberto para Deus. Nada. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Então não há como tentarmos esconder as coisas dele. E aí então, quando a gente tenta viver uma vida errada, tenta esconder coisas de Deus, e quando a gente chega na palavra dele, quando a gente vai ler a palavra dele, ele vai dizer, olha, está aqui você. Por isso que ele fala lá para aquele povo de Israel, eu abomino e desprezo as vossas festas solenes, porque vocês me louvam com seus lábios, mas me têm longe do coração. Porque vocês na igreja, no templo, vocês me cultuam, mas quando vocês estão fora do templo, nas suas vidas pessoais e seculares, vocês vivem uma vida como se não me conhecessem. Eu desprezo o que vocês fazem. O autor vai dizer que, consequentemente, nós vamos prestar contas de tudo que fazemos diante dele. Jesus diz que de todas as palavras frívolas, tolas, que a gente fala, ele diz que nós vamos prestar contas a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos prestar contas a Deus. Porque não há como esconder nada de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é penetrante, ela penetra e divide e revela de forma sobrenatural quem nós somos. Ela é cortante. E nada pode ficar escondido diante dela. Queridos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra viva de Deus. E ela é a nossa única regra de fé e prática. George Miller, ele disse o seguinte: o vigor de nossa vida espiritual estará na exata proporção do lugar ocupado pela Bíblia em nossa vida e pensamento. E ele continua: faço esta declaração solenemente baseado na experiência de 54 anos. George Miller, os biógrafos dele, catalogou 50 mil orações respondidas. 50 mil orações durante a vida dele. George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes. Das 200 vezes, 100 vezes, ele leu ajoelhado. E ele vai dizer
que o vigor de nossa vida espiritual estará na proporção exata do lugar ocupado pela Bíblia em nossa vida e pensamentos. Porque temos hoje tantos crentes fracos, tantos crentes raquíticos, tantos bebês, tantas crianças mimizentas, apesar de 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de igreja. Por que temos? Porque são pessoas que não se voltam para a palavra de Deus. Porque são pessoas que não leem a palavra de Deus. Porque são pessoas que não estudam a palavra de Deus. Porque são pessoas que não praticam a palavra de Deus. E George Miller então vai dizer o seguinte, olha, o vigor da sua vida espiritual, ela está associada ao lugar que a Bíblia está na sua vida. Se ela é simplesmente um livro que você lê de manhã cedo, ou lê de vez em quando, lê um versículo, 2 versículos por dia, ela não vai fazer nenhum efeito na sua vida, não vai te dar maturidade. Por isso Paulo vai dizer que é através da palavra de Deus que a gente adquire maturidade espiritual. A palavra de Deus, ela traz maturidade, traz crescimento. Jesus, ele disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Jesus fala, vá para a palavra. Examine a palavra, examine a Escritura, estude ela, porque nela você vai encontrar a vida eterna. E ele vai dizer, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância está associada à palavra de Deus. Ele não está falando de vida abundante no sentido única e exclusivamente de bens materiais. Tem muita gente que tem vida abundante materialmente, mas é pobre espiritualmente. Não tem vida com Deus, não conhece, não experimenta. Porque é rico materialmente, miserável espiritualmente. Porque a Bíblia está longe dele. Porque não há envolvimento com a palavra de Deus. O reverendo Adi Salum, no seu livro de Teologia Sistemática Reformada, ele afirmou, a Bíblia testifica de si mesma como palavra de Deus. Na Escritura, Deus fala. Na Escritura, ouvimos a palavra de Deus que fala. Há uns dias atrás eu vi um vídeo muito engraçado. Uma irmãzinha sentou do lado do pastor na igreja, no banco, e falou, pastor, eu quero que Deus fale comigo. E ele falou, leia a Bíblia. Mas eu quero que ele fale comigo de forma audível. Ele leia a Bíblia alto. Você quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz dele, lê alto. Ele fala. Ele fala com a gente. E a maneira mais prática, mais simples de ele falar conosco é quando a gente abre a palavra dele e começa a ler. Ele fala com a gente. Ele se revela a nós. Talvez você quer que ele fale muitas vezes com uma voz audível, mas ele vai falar com você. Ele vai colocar uma impressão no seu coração, vai colocar paz no seu coração. De alguma forma ele vai falar com você. Mas se você decidir ler a palavra dele, quanto mais você lê, quanto mais você meditar na palavra de Deus, quanto mais você se debruçar nela, ele vai falar muito mais com você. Mas tem gente que Deus só fala de ano a ano. Porque você só lê a Bíblia de ano a ano. Um casal chamou o pastor para ir, um casal de posses, chamou o pastor para ir na casa deles para fazer uma refeição, almoçar ou jantar. O pastor foi lá, e aí viu a Bíblia lá do lado, e o pastor comeu, foi embora, e quando a mulher
foi arrumar, foi limpar, arrumar louça, tudo. Ela percebeu que estava faltando um talher de prata. E ela comentou com o marido: será que o pastor teve coragem de roubar esse nosso talher? E eles ficaram muito magoados com aquilo. E aquilo ficou no coração deles, eles ficaram sentidos, magoados, passou um bom tempo, e aí eles resolveram chamar o pastor de novo para ir na casa deles, para comer de novo. E aí lá na refeição, lá ou no jantar, a mulher resolveu falar para o pastor: poxa, pastor, o senhor veio aqui na minha casa, aquela da outra vez, e sumiu um talher de prata aí. E a gente ficou preocupado. Poxa, o pastor levou. Ele: não, realmente eu peguei o talher de prata assim. O senhor pegou? Peguei sim, eu coloquei na sua Bíblia, dentro da sua Bíblia, para saber se vocês liam a Bíblia ou não. Deus colocou um talher de ouro dentro da sua Bíblia. Aí você só vai achar se você pegar para ler. Há preciosidades, há coisas extraordinárias. Tem muita gente ganhando dinheiro hoje. Tem muita gente ficando rico hoje. E tem gente crente que paga uma fortuna para assistir palestras aí de coach desses camaradas, que eles só usam a Bíblia. Ontem eu estava ouvindo uma palestra de uma senhora famosa, o poder da palavra. E eu fui ouvir o audiobook. Era só Bíblia. Era só Bíblia. Ela: não, porque a pessoa estava naquela situação, naquele problema, estava triste, chateada, e eu falei para ela um texto da palavra de Deus, para ela ficar repetindo aquele texto da palavra de Deus, e a vida dela mudou, e ela ficou impressionada como a vida dela mudou. E aquela outra estava assim, e eu falei para ela aquele versículo da Bíblia, está na Bíblia: deixa de ser bobo e otário, desculpa a expressão. Vá ler a palavra de Deus, que você vai ficar rico espiritualmente. E você vai descobrir segredos que podem também te tornar rico materialmente. Está tudo lá. Está tudo na palavra de Deus. E o ímpio está usando isso para ganhar o seu dinheiro. E você paga tendo um tesouro na mão. Mas paga para o outro que é ímpio, que descobriu o tesouro que está na sua mão. E usa ele para tirar o seu dinheirinho. Tem gente que paga 400 mil reais para passar uma semana num resort só para ouvir Bíblia. Só para ouvir o cara falando de Bíblia. A Bíblia diz isso: esse princípio da sua empresa está aqui. E você vai lá e paga. Porque você não deixa Deus falar para você na palavra. Queridos, a leitura da Bíblia traz benefícios para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde espiritual, tais como redução de estresse e da ansiedade, fortalecimento da resiliência, melhora no bem-estar psicológico, mudanças positivas no comportamento e fortalecimento das relações interpessoais. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus. Ela nos confronta, desafia e exorta e orienta, oferecendo a direção certa para uma vida santa, plena e abençoada diante de Deus. Deus disse para Josué, lá em Josué capítulo 1, abra a sua Bíblia lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, dos versos 7 em diante. Ele vai dizer o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade, o segredo da vida abençoada, nos dois níveis, material e espiritual. Ele vai dizer: não cesse de falar deste livro da lei. Pratique ele. Coloque a palavra de Deus em prática. Coloque a palavra de Deus em prática na sua vida. E ele vai dizer: e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a única vez na vida, na Bíblia, que aparece prosperidade e sucesso junto. E prosperidade e sucesso junto está associado ao envolvimento com a palavra de Deus. Deus fala para Josué: se você quer ter prosperidade, se você quer ser bem-sucedido na vida, se volte para a palavra de Deus, se envolva com ele. Leia a Bíblia. Ela é a palavra vida de Deus, ela nos confronta, ela nos desafia, ela nos exorta, ela nos orienta, ela nos oferece a direção certa para uma vida santa, plena e abençoada diante de Deus. Leia a Bíblia e permita que Deus fale com você por meio dela. Deixa Deus falar com você. Mas ele só vai falar se você resolver ler a palavra dele. Leia a Bíblia se você quer crescer espiritualmente. Leia a Bíblia se você quer ter comunhão e intimidade com Deus. Leia a Bíblia se você quer conhecer a Deus profundamente. Leia a Bíblia. Como Charles Spurgeon disse: visite muitos livros bons, mas viva na Bíblia. Visite muitos livros bons, mas viva na Bíblia. Por quê? Porque somente ela pode dar palavras de vida eterna. Somente ela pode revelar os desejos e propósitos de Deus para a sua vida. Somente ela e unicamente ela é a palavra de Deus. Então, querido, então, querida, pare de brincar. Pare de brincar de ser crente. Comece a ler a palavra. Comece a praticar a palavra. Comece a viver a sua palavra. E eu te asseguro, em nome de Jesus, que a sua vida vai mudar. Eu te asseguro que a sua vida vai mudar, que você vai crescer espiritualmente. Você vai conhecer Deus. Deus vai se revelar a você. Deus vai se mostrar a você. Ele vai falar com você. Você vai ter experiências vivas, profundas, reais, verdadeiras com Ele. E sua vida, não só vida espiritual, mas em outros níveis, irão mudar. Sabe por quê? Porque a gente fica nós estamos preocupados com nossa nação, com a crise econômica. Mas de quem é o ouro e a prata? De quem é o ouro e a prata? Não importa o que façam, Deus cuida de nós.
É Deus que controla a história, é Deus que controla a economia. É Deus que é o Senhor. E é a Ele que a gente tem que dirigir para pedir resposta. É Ele que vai dar a direção para a gente passar por essa situação toda e viver bem no meio de toda essa crise. Mas a direção e a orientação está aqui. E se eu não venho para cá, para a palavra dele, e se eu não medito nela, se eu não descubro a direção dele de como sobreviver em tempos difíceis, eu vou passar pela vida vivendo em crise. Mas ele, na sua palavra, tem direção para nós, para todos os tempos da nossa vida. Ele tem uma palavra específica para nós, para os tempos que nós vivemos. E eu preciso descobrir qual é essa palavra que Ele tem para mim, para me dar a vitória no meio das crises. E essa palavra está na palavra de Deus. Mas se eu não vou na palavra de Deus, eu não vou descobrir essa promessa dEle. E então vou viver ansioso, preocupado, estressado, porque eu não conheço o segredo que Ele tem para eu viver em paz no meio de crise. Mas está aqui. Vocês acham por que Daniel estava dormindo com os leões? Porque os amigos de Daniel estavam tranquilos no fogo. Porque eles conheciam a Deus e sabiam a palavra, o segredo que Deus tinha dado para eles. Então, eu estou no fogo, mas eu estou tranquilo porque Deus vai vir me proteger, vai cuidar de mim, eu vou passar. Aí aquele cântico bem antigo, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Se você conhecer esse Deus, mas para você conhecer esse Deus, você tem que ir para a palavra dele. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor.